Olá, pessoal. Meu nome é Paola Portela. Eu sou professora, eu dou aula na escola Ponto de Luz e estou aqui hoje para apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre o curso de naturopatia. Vou mostrar um pouquinho de alguns fundamentos que existem dentro desta ciência, né, que é a naturopatia. Vamos falar um pouquinho sobre a escola Ponto de Luz, falar um pouquinho sobre a história da escola, sobre o que é ser um terapeuta naturopata e também sobre o curso de naturopatia, que vocês podem esperar, né, fazendo este curso. Então, a escola Ponto de Luz, ela já existe desde julho de 2003, então são aí já 17 anos, né, quase 17 anos praticamente, oferecendo regularmente o curso de naturopatia e acupuntura. São dois cursos que são a base da escola, certo? Dentro do curso de acupuntura, eu vou falar rapidamente para vocês. Algumas outras técnicas, além do uso das agulhas, também são ensinadas, como, por exemplo, o shiatsu, o uso das ventosas, que alguns chamam de ventosa terapia, o uso das sementes nas orelhas, que nós chamamos de auriculoterapia, entre outras técnicas também. Tá? Esse curso ele tem como base de aprendizado de filosofia, a medicina tradicional chinesa, que também tem uma visão holística, que vê o ser como um todo, certo? E o curso de naturopatia, que daí também engloba muito conhecimento, são várias matérias. Os dois cursos são mais ou menos 2 anos de curso, então é bastante conhecimento que é passado. E a escola ela está regulamentada pela SEC e autorizada pela CID, né, a oferecer os cursos então, no eixo da saúde. E também a certificá-los, certo? Também é oferecido na escola alguns outros cursos livres de qualificação profissional. Entre eles tem a iridologia, auriculoterapia, shiatsu, anma, florais de Bach, florais de Minas, florais do Sul. Também damos um curso de massoterapia que engloba também como usar algumas técnicas naturais com massagem, como por exemplo o uso dos cristais, o uso da cromoterapia, o uso da reflexologia, o uso do reiki, né? Também oferece o curso de fitoterapia mais avançado, o reiki 1, reiki 2, reiki 3, enfim, e também curso de constelação familiar, além de também atendimentos na área da constelação, porque a gente vê cada vez mais que é necessário termos uma ajuda, né, uma base para nos ajudar a curar, então, esses bloqueios que nós trazemos, seja do nosso momento presente, seja dos nossos antepassados, né? Quanto mais nós nos libertamos e entendemos e curamos esses processos, a qual carregamos na nossa bagagem, fica mais fácil da gente seguir em frente leve, né? Buscamos a leveza na nossa vida. Também temos algumas oficinas que acontecem durante o ano na escola, como mandalas, orgonites, algumas palestras e seminários e workshops também. E a escola também oferece consultórios de atendimentos particulares e ambulatoriais, né? Os ambulatoriais acontecem com os estágios, nós temos pelo menos 2 vezes ao ano acontecendo estágios de atendimento de acupuntura e naturopatia, né? E muitas pessoas de fora são convidadas para experienciar, né, experimentar os atendimentos, né, as técnicas que são aprendidas durante o curso.
E também acontecem alguns atendimentos também de outros profissionais, como por exemplo, barra de axis, a própria acupuntura, naturopatia, tem terapeutas que trabalham nessas áreas lá atendendo regularmente, a própria constelação familiar também, astrologia, numerologia, enfim, é uma gama bem grande de atendimentos que a escola coloca à disposição de todas as pessoas, tá? Nesse espaço holístico, então, o aluno encontra todo o acolhimento necessário, né, para buscar a formação e qualificação profissional e aprimoramento pessoal. E isso eu sou suspeita em falar, mas essa é uma preocupação e um comprometimento que os professores têm e a escola tem com quem busca os cursos, é colocar no mercado profissionais qualificados, profissionais de qualidade, né? Mesmo as pessoas que buscam no curso apenas um aprimoramento pessoal, uma evolução, buscam uma evolução pessoal, sempre nós temos sempre esse olhar, esse cuidado para que, seja lá qual for a busca da pessoa com o curso, que ela possa sair mais forte, mais leve e realmente curada de vários aspectos da vida, né? Várias crenças limitantes, para ela poder seguir a sua caminhada, né? Afinal de contas, os obstáculos eles continuarão existindo nas nossas vidas, mas que a gente aprenda a lidar com eles de uma forma muito mais leve, né? Então, a naturopatia é a ciência que trabalha com o bem-estar do ser humano como um todo, visando manter ou restabelecer o equilíbrio físico, mental, emocional, energético e espiritual do indivíduo, através da utilização de terapias que buscam nos elementos da natureza sua matéria-prima. Então, nós buscamos nos alimentos, nas ervas medicinais, na água, nas argilas, nos aromas, nas cores, entre muitos outros elementos naturais, a prevenção, né, de doenças que infelizmente a nossa medicina ocidental ela não trabalha, né, com a prevenção, ela cura, ela trabalha com a causa no caso, mas não com a prevenção. Então, uma pessoa que hoje desenvolveu, por exemplo, um câncer, seja ele qual o estágio for, a nossa medicina ela consegue curar, dependendo do estágio, né, em que essa doença está, eficazmente, né, muitas vezes, porém não trata a causa, né, não trata de onde vem a base desse problema. Então, assim sendo, a base fundamental da naturopatia é o poder curativo da natureza, baseado no fato de que o corpo pode sim curar a si mesmos, né? A si mesmo. E eu já presenciei casos onde nem sempre as pessoas conseguem se curar, né? Elas acabam realmente desencarnando por algum problema sério, né, grave de doença, enfim, mas nesse processo onde ela busca ajuda da naturopatia, ela consegue ter uma leveza na sua vida, na sua consciência, no seu olhar, e ela pode então seguir a sua caminhada. Para aqueles que acreditam que existam muitas outras vidas, né, que a gente vem de várias e várias experiências de vidas, ou para aqueles que acreditam também que nós desencarnamos e simplesmente vamos para um outro lugar e não voltamos mais, né? Mas pelo menos nesse processo, até o momento do desencarne, fica muito mais amoroso, né? A desenvolver então essa essa oportunidade, né, que a naturopatia traz, de tirar esse peso das suas mágoas, dos seus medos, do seu ódio, né, daquilo que causou então
as doenças, né? A doença, enfim, que a pessoa está carregando. Então, a nossa preocupação como terapeuta é trazer realmente para a pessoa qualidade de vida, independente do estágio em que essa pessoa se encontre, certo? Sempre desenvolvendo um olhar muito carinhoso e amoroso, ajudando realmente a pessoa a aproveitar ainda mais esse processo, esta vida, né? Os princípios da naturopatia moderna, eles são originários da Alemanha e foram introduzidos nos Estados Unidos em 1982, né, pela mão do terapeuta alemão Benedict Lust, com base nos conhecimentos de Sebastian Kneipp, um padre que anos antes alegadamente curara Lust através da hidroterapia. Então ele usava a água para curar, para tratar doenças, né? Como no caso dele foi a tuberculose, né? O termo da naturopatia mesmo, ele surgiu apenas em 1902, né? Mas a etimologia é bem mais antiga, né? Ela vem do grego pathos e natura, que literalmente significa doença da natureza. Baseando-se numa perspectiva holística do ser, a naturopatia pressupõe a capacidade de autocura do indivíduo através de terapias naturais, mais do que uma terapia, a naturopatia é uma filosofia de vida que se orienta por um estilo de vida saudável. Então, essa visão que a gente diz bastante da visão holística do ser é se olhar como um todo, né? Não é só o que eu como, mas também o que eu penso, como eu lido com a minha vida, como eu trato os meus conflitos, as minhas fragilidades, abrindo cada vez mais um olhar curador mesmo, para si mesma, né? A gente sempre coloca que a pessoa mais importante que existe no momento é ela mesma. Então, se ela não estiver bem consigo mesma, ela vai acabar gastando toda a sua energia, que talvez ela não tenha, né? Ou tenha muito pouco, ou de uma forma muito não saudável, digamos assim, para ajudar as outras pessoas. E o que vai acontecer é que quando ela se der conta, ela vai estar muito doente, seja emocionalmente ou seja fisicamente, mas porque ela esqueceu dela mesma, né? E nós ensinamos então as pessoas que buscam a ajuda da naturopatia a ter esse olhar primeiro para ela mesma. Quando eu estiver forte, quando eu realmente estiver me sentindo leve, me sentindo forte, me sentindo amada, conseguir soltar, perdoar, enfim, todos esses conflitos, todos esses medos, todas essas raivas que eu carrego, então aí sim eu estou bem para ajudar as outras pessoas, certo? E eu não vou adoecer por causa disso, né? Então, o papel do naturopata, ele não consiste somente em facilitar e orientar o processo de cura de um paciente, mas sim prestar um serviço a um cliente. Seu objetivo principal é auxiliar o aumento da qualidade de vida da pessoa e, assim, a melhora do seu funcionamento psicossomático, corpo e mente. É apenas uma consequência advinda das práticas naturopáticas, pois a partir do momento em que o indivíduo se encontra em harmonia consigo mesmo, ele é capaz de se manter sadio. Posso dar um exemplo, quando as pessoas adoecem, e aí elas estando bem com elas mesmas, elas conseguem analisar melhor, entender, ter um entendimento do que causou essa doença, o que aconteceu para eu ter adquirido essa doença, né? E aí começar a fazer o processo de autocura, e essa doença não vai se estender por anos, nem se tornar um caso crônico, né? A pessoa vai conseguir, sim,
se autocurar com mais agilidade, com mais leveza e fazendo os entendimentos, que é algo extremamente importante para que isso não torne a acontecer. Durante o curso nós também citamos alguns livros, falamos bastante de alguns estudiosos da área, né? Temos, nossa, ainda bem que o universo proporcionou passar esse ensinamento para tantas pessoas, né? Um texto, um pequeno texto que eu trago aqui hoje é do livro Limite Zero, do Joe Vitale, né? Que ele coloca alguns itens, né? Que nós podemos começar já a levar para a nossa vida, algumas mudanças que nós podemos já começar a colocar, né? Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Ou seja, eu sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Então, eu sou responsável por todas as coisas boas e também por todas as coisas negativas que acontecem na minha vida. E para chegar a esse entendimento, tem que ser feito com cuidado, com amorosidade, com respeito, porque cada pessoa tem um limite de entendimento, tem uma velocidade de entendimento, e muitas vezes não é fácil a pessoa entender que ela causou determinada doença para ela mesma ou que ela permitiu que determinada situação ruim se estendesse na vida dela, né? Por isso que eu disse, a gente trata com respeito, né? Sempre respeitando, então, a velocidade e o limite de cada um. Mas o legal é que o resultado é sempre amoroso, sempre forte, sempre trazendo realmente para a vida das pessoas uma mudança muito, muito positiva. Durante o curso, já isso na primeira aula, normalmente, nós já lançamos para as pessoas começarem a se questionar sobre algumas questões que talvez a gente comece a se perguntar ali a partir dos 30 ou 40 anos, enfim. Primeira questão é: quem sou eu? Né? Quem é a Paola? Né? E num primeiro momento é muito difícil a gente responder, tentar responder, né? Quem sou eu? Depois, o que eu quero para o meu futuro? Né? O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero ser daqui a 10, 15, 20 anos, enfim? E o que eu estou fazendo agora para que o que eu desejo para o meu futuro se torne realidade? A maioria das pessoas vive uma vida sempre só pensando no futuro, nunca no agora. As coisas elas só se tornam realidade se eu começar a fazer ela agora. Nesse momento eu só tenho hoje para me preparar para que meu amanhã seja positivo. O amanhã ele não existe, eu não sei como ele vai ser. Tudo vai depender da forma como eu lidei com o meu hoje, né? Com o meu agora. Então, se eu quero ser, por exemplo, uma professora no meu futuro, ou eu quero ser um advogado ou um médico, a maioria das pessoas fica colocando muito obstáculos, né? Colocam muitos obstáculos na frente, tipo, quando acontecer tal coisa, quando eu fizer aquilo, quando eu ganhar alguma coisa, aí eu vou fazer, aí eu vou tomar alguma atitude.
E também tem as questões do e se, né? Ah, eu quero ser, mas e se? E se eu não conseguir? E se eu não ganhar dinheiro suficiente? E se, enfim, né? A- 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 Nós aprendemos com a vida, né? Até nos filmes que a gente assiste, a justamente ficar presos nesse círculo vicioso de insegurança, de insatisfação, de, enfim, de coisas realmente negativas, de frustrações, né? Daí a gente começa a pensar no passado. A minha vida não dá certo porque eu tenho tal problema, porque minha mãe e meu pai me criaram de tal jeito. Então, nós aprendemos com o passar do tempo a soltar isso e realmente criar o nosso futuro a partir do agora, tá? Que é extremamente importante. A gente não cria o futuro só pensando no futuro. Eu posso planejar o futuro. Sim, é muito importante se ter planejamentos, né, para o futuro. Mas se eu não fizer agora, eles não vão acontecer, né? Porque daí eu vou aproveitar hoje que o dia tá nublado e eu vou dormir o dia todo. Vou ficar olhando Netflix, vou ficar bebendo, vou ficar comendo. Aí amanhã vai estar lindo, um dia lindo de sol, e eu vou aproveitar e vou sair. Vou pegar meu tênis, né? Vou botar uma roupa confortável, vou pegar meu carro, vou subir para a serra, vou viajar. Então eu sempre vou ter uma desculpa para nunca colocar em prática as coisas que eu quero para o meu futuro, né? E por isso que eu citei. É só agora que a gente realmente prepara esse futuro, certo? Bom, nós falamos bastante durante o curso sobre a visão holística, né? É uma maneira de ver o mundo, o homem e a vida em si como entidades únicas, completas e intimamente associadas. É uma forma de unir o homem ao universo, natureza, não somente como um lugar onde está inserido, mas sim considerando como parte integrante deste universo. Uma vez que o ser humano não é somente matéria física, nem somente consciência, nem apenas emoções, logo, levar em consideração apenas alguns destes aspectos isoladamente é perder de vista, então, a sua integridade, que é o que eu estava falando. Nós vemos o ser no seu lado emocional, no seu lado físico, no seu lado espiritual, no seu lado mental, né? E também com o meio que ele está inserido, né? Nós estamos aqui hoje vivendo em um planeta que também é um ser vivo, né? Uma visão holística do ser humano implica em globalidade, além do sentido óbvio. É o respeito às individualidades e às diferenças. Para ser terapeuta e trabalhar com holismo, temos que ter flexibilidade. Então, realmente, nós temos que respeitar as pessoas com todas as suas diferenças, inclusive o ambiente que nós vivemos, certo? Como a Terra, alguns chamam de Gaia, enfim, né? Temos que ter um amor, um respeito, porque não existe o lá fora, né? Nós não jogamos o lixo lá fora. Quando eu jogo um papel de bala no chão, eu não estou jogando lá fora, estou jogando aqui dentro da minha casa, que é este enorme planeta que eu vivo. O meu papelzinho de bala que eu joguei lá fora vai se unir a outros papéis de bala, vão entrar pelos bueiros, vão entupir os bueiros, vão alagar as cidades, né, quando chove muito. E de quem vai ser a responsabilidade? Normalmente é da prefeitura, do governo, que não cuida, que não limpa, né? Na verdade, a responsabilidade é sempre nossa, sempre, sempre, sempre nossa. Saber o que acontece com o lixo que nós criamos, né? Como é que ele é descartado, ter uma consciência de quando comprar os alimentos, não fazer muita sujeira, né? Não juntar tantas embalagens. Acho que isso também é importante. Embora nós vivemos numa era que infelizmente criou, né, essa facilidade, a era industrial criou muita facilidade, né? Tudo muito rápido. Eu vou ali,
Pego uma embalagem que já tem o produto que eu quero dentro, eu só chego em casa, abro o produto, aqueço e jogo a embalagem fora. Então, hoje em dia é tudo muito prático, né? Mas essa praticidade, se ela não for pensada com sabedoria, ela vai ter um custo bem alto, né, no futuro, e não muito distante, né? Bom, dentro do curso ainda falamos do que é ser um terapeuta, né? Que deve ter frente a qualquer crença ou religião do seu cliente uma postura completamente neutra, auxiliar na busca do conhecimento, entendimento do processo de vida do cliente, né? Então, o nosso papel não é julgar, não é dizer o certo e o errado, é ouvir, aplicar as técnicas que nós aprendemos e aí esperar que o cliente faça todo o seu processo de autocura. Mas é claro que estamos ali sempre para indicar quais as consequências, né, de algumas escolhas. O cliente, no caso, tem um livre-arbítrio, né, nas escolhas pessoais a serem respeitadas pelo terapeuta, buscar seu autoconhecimento, e nós estaremos ali abertos para isso, né, para ajudar. No processo terapêutico, devemos ter acima de qualquer coisa, né? Ética profissional e pessoal, acolhimento ao cliente, sem interpretá-lo com juízo de valor, respeito mútuo, busca pela verdade, cura e amor, certo? Não costumamos passar a mãozinha na cabeça, né? Aquele tratamento de comadre. Nós normalmente aprendemos a dizer a verdade, né? Porque senão o processo de autocura ele fica muito mascarado, né? E o nosso papel é justamente ajudar no processo da autocura. Bom, durante o curso, ele é dividido em 2 módulos, né? O primeiro módulo, esse módulo que eu vou falar aqui para vocês, ele está dentro do processo EAD, que é a distância, certo? Temos também os 2 módulos que englobam mais algumas matérias, que não está aqui, por exemplo, a iridologia, né, que é o estudo da íris, e a numerologia também, que é o estudo dos números, certo? Como precisa ter muitas práticas, então ele fica meio inviável ser somente 100% EAD, certo? Mas ele também, essas técnicas também existem dentro do curso de naturopatia, mas a nível de aulas presenciais, certo? Então, nós temos anatomia e fisiologia humana, extremamente importante. Como terapeuta, devemos saber como funcionam os sistemas, os órgãos, enfim, né? Na a fisiologia sutil, vamos falar bastante sobre chakras e corpos sutis. Na terapia tradicional Ayurveda, teremos um breve conhecimento, né, sobre essa filosofia de vida. Teremos também legislação e ética, né, atitude terapêutica, certo? Cromoterapia, uso das cores, né, para tratamentos, tanto de doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais. Tem também uma matéria que fala sobre psicossomática, metafísica da saúde, a forma como nós pensamos, como nós agimos e quais são as consequências disso no nosso corpo. Um exemplo disso, por exemplo, falando do fígado, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar que o fígado trabalha muito com a raiva. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de soltar a raiva que eu sinto, seja das situações, seja das pessoas, enfim, o meu fígado vai acabar sofrendo com o tempo com isso, né? Então, eu vou ser uma pessoa com tendência a ter psoríase, com tendência a ter hepatite, com tendência a ter um fígado muito frágil e a todo momento desenvolver doenças relacionadas a ele, né? Isso é um exemplo, né? Imagina, temos todo um sistema, somos um sistema bastante complexo, né?
Então, isso é bastante estudado nessa matéria. Trufologia, trufoterapia, o estudo dos alimentos como tratamento, né? A radiestesia radiônica, um exemplo é o estudo do pêndulo, né? Que é uma ferramenta que nos ajuda a diagnosticar, a verificar quais são as fragilidades que essa pessoa traz. Radiônica, o uso, por exemplo, dos gráficos, dos símbolos também para ajudar em tratamentos. 5 elementos é uma outra filosofia de vida, né, dentro da MTC, né, da medicina tradicional chinesa. Auriculoterapia, que é o uso, a aplicação das sementes nas orelhas, né, também para ajudar nos tratamentos. E provavelmente no final do primeiro módulo tem também o estágio, né? São estágios à distância também que acontecem. E aí a gente fala sobre isso durante o curso, como é feito, certo? No segundo módulo, então, nós temos fitoterapia, né? Plantas medicinais, oligoterapia, que é o uso das vitaminas, dos sais minerais, enfim, o que são, por que eles existem, né? O que acontece no nosso corpo quando tem falta, quando tem excesso. Os florais de Bach, né? É a base dos florais que são dadas no curso, é o pai dos florais, né? Fundamentos da cura quântica, também é um processo de cura, de trabalhar com tratamentos, uma visão bem quântica. A aromaterapia, o uso dos óleos essenciais nos tratamentos. Reflexoterapia. A reflexoterapia é uma técnica que trabalha com pressões em alguns pontos dos pés, das mãos, assim como nas orelhas, na face. No corpo também tem algumas áreas onde, se nós temos algum problema, seja de qual área for, pode haver um bloqueio em uma região, onde a pressão faz soltar esse bloqueio e, por reflexo, trabalhar naquele órgão, naquela emoção, enfim, né, naquilo que está bloqueando, tá? E aí causando desbloqueio e o entendimento e a autocura, né? Cristaloterapia, trabalhar com os cristais, né? Conhecer um pouquinho mais. Geoterapia, trabalhar com as argilas. A PNL, trabalhar com a programação neurolinguística, e aí, no caso, é só um resumo, né? Porque o curso mesmo de PNL são 3 módulos de curso, são bem longos, né? Então, a escola não dá o curso de PNL, mas dá uma visão, né? Para que o aluno, depois, se quiser buscar no mercado um curso, né? Sempre ajudando a ampliar cada vez mais essa visão para ajudar a angariar mais conhecimento, né, para os tratamentos, né? E no final do segundo módulo, estágio, certo? Daí é colocado em prática todas essas técnicas que são aprendidas durante o curso. Existe um protocolo para estágio, né? Como é que eu vou juntar tudo isso e colocar, então, em um atendimento, né? O que que eu posso usar naquele momento, o que que eu posso levar como tema de casa e analisar, né, durante o período de pausa entre um atendimento e outro, enfim, né? E aí vocês realmente vão entender o que é ser um terapeuta naturopata. A cada matéria isso vai ficando cada vez mais claro, né? Porque o que eu acho fascinante é que a naturopatia, esse curso, ele dá a oportunidade de primeiro tratar em si mesmo, né? O aluno precisa passar por essas experiências para atender os seus clientes, certo? Bom, aqui tem alguns dados, né, de e-mail, de telefones, inclusive o WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma informação. Também tem no site, também vocês podem entrar no site do Ponto de Luz para ter mais alguma outra informação, né?
Espero ter ajudado, espero ter contribuído um pouco para aguçar, né, a vontade de, enfim, de buscar então conhecimento, de buscar essa ciência, né, que é justamente trabalhar com a prevenção, que eu acho que é o que justamente falta, né, no nosso, no nosso mundo, né? Principalmente aqui no nosso mundo ocidental. A gente sabe que tem muitos países, muitos locais aí que já trabalham com assim, né, prevenindo e conseguem ter sim uma vida mais saudável, né? Essa então é a nossa busca, né? Nossa grande busca. Muito obrigada de coração, gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui, de passar essas informações para vocês. Meu nome, mais uma vez, é Paola Portela, e aí fico à disposição também, ok? Um grande beijo, até mais.